Olha, o quadro E aí, doutor, dessa semana, eu estou aqui com a Cibele, que é uma grande amiga, já é parceira aqui do programa Perfil, para a gente falar de um assunto que é muito importante. Eu estou sempre alertando vocês aqui sobre esses tratamentos, esses cuidados com relação ao câncer. Cibele, é um prazer ter você aqui de novo no programa Perfil, sempre querida, para falar de um assunto agora sobre o que é bem corriqueiro, diria, né, para o roraimense, que é o câncer de pele. Né? Nós sabemos que o estado de Roraima é um dos estados com maior índice de pessoas acometidas com câncer, né? Talvez por conta desse sol, né, muito forte que a gente tem aqui. Olá, né? Bom dia, boa tarde. É sempre uma satisfação estar com você, estar com o seu público. E sim, o sol de Roraima, ele é peculiar e ele faz a gente pensar no câncer de pele não só agora em dezembro, que é o mês, né, do dezembro laranja, para fazer uma alusão ao câncer de pele, mas durante todo o ano, porque o nosso sol ele não dá trégua. Então é importante a gente enfatizar hoje, mas dizer que é um cuidado, é uma prevenção que a gente tem que levar para o resto da nossa vida, principalmente morando aqui nessa região perto do Equador, onde o índice de raios solares é bastante alto. É bem alto, né? Nós tivemos agora, dia 1º, a campanha, né, que foi o lançamento da campanha do Dezembro Laranja, né? Teve um atendimento no Hospital Coronel Mota. Mas você, enquanto médica, oncologista, como é que é o índice de pessoas sendo atendidas com câncer? Ainda é muito alto? Quando nós falamos em câncer e você entrar em qualquer estatística, para o Brasil nós usamos as estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, do INCA. O câncer de pele não melanoma, ele vem sempre destacado dos outros, justamente por ser muito, muito incidente, muito comum, né? Então, quando eu falo câncer de pele não melanoma, eu estou falando aí na ordem de 80 mil homens, 80 mil mulheres por ano para o Brasil. Né? E ele é um câncer que você basicamente tem que prevenir, porque o tratamento inclui cirurgia e nós ainda não temos outros arsenais, ou eles ainda estão engatinhando, como em outros cânceres já está bem avançado, em termos de rádio e químio. Basicamente, o tratamento do câncer de pele não melanoma, ele é muito cirúrgico. E dependendo da localização, isso imputa algum grau de sequela física. Sim. Uma amputação, uma cirurgia muito grande com uma desfiguração da face, do couro cabeludo. Então, se você consegue prevenir, evitar, ou se você consegue pegar a lesão muito pequena que consiga fazer um procedimento cirúrgico menos agressivo, você beneficia o paciente da cura e em termos estéticos também, né? Ou fala, ou deambulação, se for em membro inferior, enfim, que é o que a gente almeja. Se não curar, pelo menos minimizar as sequelas. Claro, ainda é um problema de falta de conhecimento, então, assim, porque as pessoas não... O que você diria assim? Porque a pessoa tem que tratar, aliás, ela tem que cuidar mesmo, né, da pele, tem que se proteger. As pessoas não têm o hábito de usar filtro solar, isso é um problema seríssimo, né? As pessoas saem de casa e não se preocupam em colocar um filtro solar. Ou só pensam no filtro no dia de lazer. O filtro fica ligado à bolsa de praia, o filtro fica ligado ao dia que vai para um rio ou para o mar com uma prancha. Então você tem que entender que o filtro solar ele tem que ser um hábito incorporado todo dia. Todo dia, da mesma forma que nós escovamos os dentes, penteamos o cabelo, você tem que ter um filtro solar. Hoje em dia existem marcas muito boas em preços acessíveis, existem alguns lugares e para alguns pacientes que ele é distribuído na rede pública, mas você tem que encontrar um filtro que se adapte à sua textura de pele, ao que você gosta, porque ele tem que ser agradável, já que você vai fazer todo dia, claro. E ele tem que estar ali no seu kit, junto com a escova de dente, com a escova de cabelo, e você passar não só na face, colo, mãos, e para aquela população que vai rareando os cabelos, lembrar do couro cabeludo e da orelha, principalmente. Isso é importante, né? É óbvio, se você tem alguma profissão que te exponha ao sol, ou hoje em dia não só profissão, mas esportes. Hoje nós temos aí grupos grandes de ciclismo aqui na cidade, né? Que fazem pedaladas grandes, que fazem grandes desafios. Esses precisam ter o filtro solar resistente a suor, para não irritar os olhos, mas eles têm que incorporar o filtro solar e passar quantidade suficiente e de tempos em tempos. Como é que um paciente ou uma pessoa, que de repente alguém que está em casa, ele pode
Porque as pessoas podem associar uma simples mancha, é só uma manchinha do sol, e de repente já podem estar sendo o início ali de um câncer. Né? Como identificar, na verdade? Só um especialista pode dar esse diagnóstico? É óbvio que um especialista ele vai conseguir olhar, fazer um índice de suspeição maior e já proceder uma biópsia ou até a retirada de toda a lesão. Mas para as pintas, nós costumamos, assim, no genérico, né? Sim. Usar o ABCD. A de alteração de assimetria, ou seja, aquelas pintas que são assimétricas, ou seja, elas não são bem redondinhas, elas têm bordas diferentes, um lado não é igual ao outro, então o A de assimetria. O B de bordos irregulares, quando o bordo da lesão é muito alto, começa a ficar muito alto. O C de cor, aquelas que mudam de cor ou tem muitas cores dentro da mesma lesão. O D de dimensão, aquelas ali maiores de 1 ou 2 centímetros, ou aquelas que estão crescendo, são aquelas que precisam ser vistas. Hoje o que ajuda muito, Mário, às vezes a gente num consultório é que o paciente ou a pessoa diz assim, olha, eu tenho essa pinta há muito tempo, mas aí quando você olha uma foto antiga, na verdade a pinta não é igual era há um tempo atrás. Então as fotografias têm ajudado muito a gente a acompanhar as lesões, para também não sair biopsiando toda e qualquer lesão. Então, assim, você fazer um histórico fotográfico das suas lesões ou do número de nervos, quem tem muitos nervos nas costas, a fotografia, esse histórico de fotos, ele pode ajudar muito. Aí você pega aquelas maiores, aquelas que sangram, que estão mudando de perfil, estão ficando, que ficam em alça de sutiã ou numa costura de blusa que costuma irritar, talvez essas tenham preferência para serem retiradas, ainda que elas não sejam malignas, porque o atrito pode propiciar a transformação. O que acontece muito também, as pessoas que se automedicam quando acham que aquela mancha ou aquela lesão é apenas uma doença da pele, ali, uma dermatite, alguma coisa ligada a um fungo ou algo do tipo. Aí correm para a farmácia e se automedicam. Isso é um risco muito grande, né? Muito porque grande. Já pode ser um câncer e você só vai ali dando mais tempo para ele agir. Exatamente. E existe associação, porque todo tipo de câncer ele causa algum grau de imunodepressão. Então, às vezes, não é tão incomum o paciente ter uma doença infecciosa, bacteriana ou mesmo fúngica, em cima de uma lesão já com suspeita de neoplasia, de câncer. Então, isso pode acontecer. Então, isso pode dar uma mascarada. De novo, fotos nos ajudam muito, porque às vezes a lesão já chega pra gente onde ela foi parcialmente tratada com medicações indicadas por uma ou por outra pessoa, que foram usadas sem ser pelo tempo correto. Claro. Isso deve bagunçar muito o diagnóstico. De qualquer forma, os médicos da rede básica, eles estão aptos para tratar as infecções de pele mais comum e fazer o grau de suspeição das lesões mais agressivas. Né? E, por exemplo, há algumas lesões que elas vão precisar de um cuidado maior, lesões perto do olho, ponta de orelha, porque elas vão causar algum grau de deformidade na hora de fazer a biópsia. Sim. Mas se você fizer um material muito pequenininho, você não faz diagnóstico. Para você tirar um material muito grande, você precisa de um plástico ou de um dermatologista que tenha essa experiência de poder fazer uma reconstrução anatômica para tirar a doença e manter a função do órgão, da face, o enrugamento normal da face. Por isso aquilo que você fala, né, que muitas vezes para fazer esse tipo de cirurgia acaba causando uma lesão muito mais grave física na pessoa, porque vai ter que tirar aquela parte ali. Né? Se você imaginar, por exemplo, lesões, não é incomum nós pegarmos pacientes mais idosos que trabalharam na agricultura, ou até alguns pacientes indígenas que trabalham de sol a sol, com lesões em couro cabeludo ou pescoço que chega até a tábua óssea. Nossa. Então, para você retirar a lesão toda, você tem que rodar um tecido viável de outro lugar para tampar aquilo ali. Então é uma cirurgia que, se você tirasse num primeiro momento uma lesão pequena num consultório dermatológico ou de um bom cirurgião plástico ou de um cirurgião oncológico, que seria com anestesia local, aí vai influenciar tempo cirúrgico, anestesia, uma série de coisas, porque você tem que rodar tecido, existe risco de perder esse tecido. Então, apesar do câncer de pele, não melanoma, ser uma doença
que se cura com a cirurgia adequada, não é infrequente nós termos pacientes com doença incurável pela disseminação local e pela chance de não conseguir operar mais, ou porque infiltra tábua óssea, ou porque está num local de pescoço que pegaria vasos importantes na cirurgia, o que é muito triste, porque é uma lesão que, se você diagnostica precocemente, você basicamente tem chance de cura. Que é bem importante lembrar para as pessoas que realmente elas precisam procurar em qualquer tipo de alteração na pele. Sibeli, a gente está realmente em campanha para alertar, para que as pessoas que estão em casa possam ficar mais antenadas com relação aos cuidados. O que você teria para dizer para quem está em casa agora sobre cuidados, né? O que a pessoa tem que ter para poder, de repente, prevenir realmente o câncer de pele? Hoje a gente está no dezembro laranja, mas como você mesmo diz, é o ano inteiro você tem que estar cuidando para evitar, né? Isso. O que eu diria para as pessoas é: adotem hábitos de vida saudáveis para todo o ano. Se coloque uma meta, 2019, ano novo, virada de ano, se coloque como meta: eu vou me cuidar, esse é o meu ano. Então, faça o seu preventivo, faça o seu exame de próstata se você se encaixa na categoria, claro. Faça um inventário da sua pele minucioso após o banho, fotografe as lesões que você acha que mereçam um cuidado para poder ter um histórico fotográfico, né? Às vezes lesões de costas, das nádegas a gente não consegue ver com tanta frequência. Faça o seu tratamento dentário, porque hoje a gente sabe que muitos cânceres de cabeça e pescoço e depois de região ginecológica está ligado com HPV, então você manter o seu preventivo em dia, sua higiene bucal em dia. Se você fuma, coloque o ano novo para procurar um programa, para pedir ajuda, para parar de fumar. Hoje existem medicações que ajudam nesse sentido, para você se cuidar. Eu vejo hoje, principalmente em rede social, as pessoas muito preocupadas com tratamentos estéticos, mas o dermatologista, ele se formou para tratar doenças no primeiro momento. Sim, claro. Então, às vezes é muito triste, ele está ali, a pessoa procura por um tratamento estético e, na verdade, ele está vendo uma doença ali embaixo que foi negligenciada. Então, assim, se cuide, pegue um ano para se alimentar melhor, para beber mais líquido e coloque nessa rotina o protetor solar. Se bronzeie, mas não se queime, né? Assim, aproveite o sol, mas não se exponha. Óculos, chapéu, boné, protetor solar e consciência. Lógico. Olha, essa foi a dica da doutora Sibeli no quadro E aí, doutor, dessa semana. Sibeli, muito obrigado. É sempre muito bom te receber aqui. A gente vai estar sempre, né, te perturbando aqui para qualquer assunto que seja de interesse de todo mundo. Olha, a gente volta semana que vem com muito mais. Tchau, tchau. Até logo.